O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguiu, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, porque ele sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. É isso, irmãos e irmãs, que nós acabamos de pedir ao Senhor com a resposta deste salmo. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. E Ele atende o que nós pedimos. Ele está sempre atento às nossas necessidades. Criou-nos por amor. E há pouco, depois do Glória, antes da proclamação da palavra de Deus, lembramos um pouco de São Tiago, o primeiro apóstolo, mártir, morreu decapitado, Herodes cortou-lhe a cabeça, e Tiago foi quem esteve com Jesus nos principais, vamos dizer assim, aspectos importantes da vida. Por exemplo, na transfiguração, Tiago estava lá com João e Simão Pedro. Na agonia, Tiago estava lá também. E um dia, a mãe dele e de João era seu irmão, ela pediu para Jesus que os seus filhos pudessem se sentar à direita, um à direita e o outro à esquerda, quando chegasse o
o seu reino, o reino de Jesus, quando ele instaurasse o seu reino. Aí Jesus lembra que para sentar-se à sua direita, à sua esquerda, caberia ao Pai, mas que eles precisavam beber do cálice que ele iria beber, ser batizado com o batismo com o qual ele iria ser batizado. E quando os outros discípulos ficaram com ciúmes, discutindo entre si, Jesus lembrava a eles: e se os grandes deste mundo oprimem as pessoas, exploram, são injustas, acumulam para si, enquanto muitos padecem, entre os discípulos de Jesus não fosse assim. Quem fosse o maior, se colocasse como o menor. Quem quisesse ser o primeiro, se colocasse em último lugar. E depois acrescentamos a oração de hoje, do 17º domingo, em que lembramos que o Senhor é a força dos que nele esperam. Então vamos dizer: o Senhor é nossa força, pois nele esperamos. E ao mesmo tempo nós dizemos ainda há pouco que sem ele, sem Deus, ninguém é forte, ninguém é santo. Por isso pedimos que o Senhor redobre seu amor para conosco. E redobrando o seu amor para conosco, possamos usar de tal modo os bens que passam e abraçar os que não passam. E hoje, tanta primeira leitura do livro dos Reis, segundo livro dos Reis, do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, que agora vamos ouvir a partir de hoje, nos próximos domingos também, acrescentando, iluminando o que já ouvíamos no Evangelho de Marcos, depois a carta de São Paulo aos Efésios, também exortando-nos a caminharmos de acordo com a vocação que recebemos. Então, quantas luzes, aqui a nossa igreja está acesa, né, com as luzes, lá fora brilham os raios do sol, mas quantas luzes e bênçãos e graças estamos recebendo hoje nesta Santa Missa, e você em casa também, e depois, se for possível, participe também da missa na sua comunidade, na sua paróquia. Pois bem, irmãos e irmãs, diante de tanto amor de Deus para conosco, seus filhos e filhas, que coloca o mundo à nossa disposição, nos dá inteligência para continuarmos a obra da criação, cabe a nós podermos, então, cada dia renovar esse nosso amor, essa nossa gratidão, como cantamos há pouco, render graças ao Senhor, louvores, e também fazer o que Jesus nos pede. E hoje, o que é que o Senhor nos pede? Através do profeta Eliseu, Deus nos lembra que tudo o que oferecemos a Ele, Deus devolve para nós em bênçãos e graças. Os primeiros frutos deveriam ser oferecidos ao Senhor no Antigo Testamento, assim prescrevia. E ali eles trazem para o profeta os 20 pães com trigo novo, ou seja, os primeiros trigos. E o profeta então deveria oferecer ao Senhor em sacrifício e ficar com a outra parte. O que Eliseu pede 2 vezes? Que eles pudessem repartir. Mas havia mais gente, 100 pessoas, e apenas 20 pães. Eles então falam: como que com 20 pães vamos alimentar 100 pessoas? E aí vem a ordem, né, de Eliseu: distribua. E quando distribuem, todos se alimentam e não falta para ninguém. Com Jesus, a diferença é muito maior. Jesus é mais do que Eliseu. A quantidade de pão e de peixe é bem menor, apenas 5 pães e 2 peixes. A multidão é maior, 5.000 homens. Jesus ainda pergunta, né, para provocar. Ele já sabia o que ia fazer, como nós acabamos de escutar. Mas ele pergunta: como é que eles iriam fazer para alimentar aquela multidão? Filipe pensa no lado econômico, porque era a mentalidade, não só daquela época, mas de hoje. O que é a mentalidade econômica? Economizar, juntar, para depois partilhar. E Jesus mostra que não é bem assim. Se queremos, de fato, ser seus discípulos, seguidores, não nos preocupemos em acumular, em guardar, mas em partilhar.
se nós partilhamos, todos se alimentam. E assim, André, nome que significa ser humano, homem, gente que se preocupa com os outros, que não pensa só em si, apresentou um menino com 5 pães e 2 peixes. E da mesma maneira ele fala, mas o que é isso para tanta gente? E aí Jesus então pede para que todos se assentem. É interessante esse gesto, se assentarem, como a maioria aqui está sentada. Significa liberdade, estar à vontade. Ninguém pode ser escravo das coisas que passam, do dinheiro, da terra, do poder, do prazer, das coisas do mundo, mas sim saber usar bem dos valores terrenos e alcançarmos os bens eternos. Porque só com Deus nós somos fortes, nós nos tornamos santos, como rezamos ainda há pouco. E ali, na medida em que Jesus é o gesto eucarístico, que vai ser repetido na última ceia, e em cada missa, o sacerdote assim faz, Jesus pegou o pão, deu graças, abençoou e partiu, e deu para os discípulos. Ali, se nos outros evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, os 3 trazem a multiplicação dos pães, no Evangelho de João aparece o sinal, a palavra sinal, que é mais profundo do que simplesmente um milagre, para, assim, fazer as pessoas ficarem espantadas. Nesta hora, então, Jesus, ele mesmo distribui, como está aqui no Evangelho. Todos se alimentam, ficam satisfeitos, mas ainda sobrou. E Jesus pede para que eles recolham o que sobrou. Outro número simbólico, 12. Se no primeiro momento tínhamos 5 pães com mais 2 peixes, 7, significando a perfeição, 12 significa a totalidade, as 12 tribos, as 12 colunas da igreja, ou seja, a missão nossa, os discípulos e discípulas de hoje. Cabe a nós recolher o que sobra, mas não oferecer simplesmente o que nós temos de sobra, mas o que temos de melhor. E isso nós demonstramos, né, nessa generosidade, cada vez que aqui no final da missa há uma palavra de gratidão pelo dízimo, pelas ajudas na Igreja do Divino Espírito Santo. Ontem começamos a lembrar também uma ajuda na Igreja de Nossa Senhora das Graças, celebramos lá no bairro Zé Rigó, sexta-feira, uma igreja que está ficando bonita, simples, mas muito dedicada a Nossa Senhora das Graças. As paredes já estão levantadas, falta o muro, falta o telhado agora, devagarinho a comunidade vai edificando, contando também com a generosidade que nunca falta de quem confia em Deus, de vocês que confiam no Senhor, partilham o que tem de melhor, não apenas aquilo que sobra. Então a palavra de Deus hoje nos conclama, e aí São Paulo, exortando aos Efésios e a nós hoje, ele nos exorta então a vivermos de acordo com a vocação que recebemos. Qual é essa vocação? Qual é o chamado de Deus para nós? Como viver de acordo com esse chamado? Então ele lembra, com amor, com paciência, com humildade, suportando uns aos outros, e aí vai justificando. Por quê? Há uma só esperança, há uma só unidade, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então somos todos seus filhos e filhas. E como nós vamos então desagradar o Senhor? Você que é avô, avó, pai, mãe, quem é avô é pai, 2 vezes é mãe, 2 vezes avó. Como vamos deixar os filhos e filhas, uns vivendo do bem e do melhor e outros sofrendo as privações e passando por provações, porque muitas vezes falta partilha, falta o amor, falta a generosidade. Então, irmãos e irmãs, que nós possamos viver assim, cada dia, oferecer a Deus o que somos e temos de melhor. E cobrar, sim, cobrar de quem tem condições de oferecer, de quem está no poder econômico, político, social, religioso. Podermos assim viver o que Jesus nos apresenta.
não é acumular, é partilhar. Há uma música do Zé Martins, que já faleceu, animava as comunidades eclesiais de base, e uma das músicas, o refrão é ligado com o evangelho de hoje. A letra é assim, ó: bastariam 5 pães e 2 peixes e um milagre do amor para acabar com tanta fome, acabar com tanto amor. Vamos repetir: bastariam 5 pães e 2 peixes. Bastariam 5 pães e 2 peixes. E o milagre do amor. O milagre do amor. Para acabar com tanta fome. Para acabar com tanta fome. Para acabar com tanta dor. Para acabar com tanta dor. A melodia é bem fácil de aprender, só para a gente guardar e guardar no coração, como partilhar o pouco que temos, porque o pouco com Deus e o muito sem Deus é nada. Bastariam 5 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Bastariam 5 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome, acabar com tanta dor. Esse foi um ensaio agora para aprender. 2 vezes então. Bastariam 5 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Bastariam 5 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome, para acabar com tanta dor. Quais os pães e peixes trouxemos hoje para serem partilhados? E na hora do ofertório oferecemos ao Senhor. Pensemos um pouquinho antes de professar a nossa fé.